Bom dia, meus queridos alunos. Hoje vamos falar sobre proporcionalidade. Proporcionalidade, o nosso foco vai ser regra de 3 simples e regra de 3 composta. Regra de 3 simples, vamos ver primeiro o caso de ser diretamente proporcional. Elisa comprou 6 metros de tecido por R$ 420. Quanto ela pagaria por 9 metros desse mesmo tecido? Você vai montar em estrutura de tabela, com o nome de cada grandeza, que é o número de metros, mas você poderia escrever só metros, e uma outra coluna com o nome de preço. Repara que eu pego na ordem do contexto que foi apresentado aqui. Elisa comprou 6 metros, aqui está 6 metros, por 420. Então repara que a primeira linha são as primeiras informações que nós temos. Quando ela pagaria por 9 metros, a pergunta está no preço. Então, o X vai estar no preço, que faz referência à nossa pergunta. O livro vai para uma metodologia que eu julguei bastante complicada. Eu vou utilizar uma metodologia que é minha, é do professor Flaviano, que eu já trabalho há um bom tempo com ela. Na verdade, o sistema de flechas que eu vou usar agora, isso já é comum. Mas o que vem depois disso, que é metodologia minha. Repara que eu tenho a coluna número de preços, aqui o número de metros, e aqui a coluna do preço. O X está na coluna do preço. Você vai colocar uma seta apontando para o X, dessa forma aqui. Aí você vai olhar aqui para a coluna do número de metros aqui de tecido. Observe que de 6 aumentou para 9 metros. Aí nós vamos tentar imaginar o que é que vai acontecer com esse preço. Se ele vai aumentar ou se ele vai diminuir. Perceba que aumentou para 9 metros. Se aumentou o número de metros aqui de tecido, obviamente o valor vai aumentar. Eu vou ter que pagar mais por isso. Então observe, aumentou o número de metros, aumentou o preço. As duas grandezas aumentaram. Então é diretamente proporcional. Se as duas grandezas diminuíssem, também seria diretamente proporcional. Então, o que é que você vai fazer? Vai colocar uma seta aqui no número de metros, no mesmo sentido da seta que está aqui na grandeza preço. Como as setas estão no mesmo sentido, e nós já sabemos que é diretamente proporcional, eu não preciso manipular mais nada na tabela. Setas no mesmo sentido são diretamente proporcionais. Aí eu vou pegar essa tabela, vou transcrevê-la para esse espaço aqui. Observe que eu fiz um círculo no X. Então todo número que estiver na horizontal ou na vertical a partir do X, ele vai ficar no numerador. Eu vou construir uma fração. Vou escrever, meu próximo passo vai ser escrever X igual o traço da fração. Todos os números que estiverem na horizontal e na vertical a partir do X, o X é a nossa referência, estarão em cima dessa fração, farão parte do numerador. E os números ou o número que não estiver nem na horizontal nem na vertical, nesse caso é o 6, ele já fica automaticamente embaixo na fração, ele já vai ser o denominador. Mas se isso acontecer com mais de um número, então vai ficar 2 números debaixo da fração no denominador, eles estarão se multiplicando. Olha como é que ficou X. Quem é que está aqui na horizontal? O 9, então ficou em cima. Quem é que está na vertical a partir do X? É o 420, então 420 está multiplicando. Quem é o número que ficou de fora? Foi o 6, então esse 6 ele passa dividindo. Olha o que nós vamos fazer agora. Eu vou fazer a divisão entre 426. Eu corto, para lembrar que eu estou dividindo. Quanto é que dá 420 dividido por 6? Dá 70. Porque 6 vezes 7 é 42. Então é 7. Como tem mais um zero, é 420, você coloca aqui no resultado. Então ficou 70. Então, o que significa esses números riscados?
quer dizer que você já dividiu e esses números discados, eles são descartados, não servem mais para a nossa conta. Quem é que não está riscado, você reescreve. Ficou 9 vezes 70. Faz a multiplicação, dá R$ 630. Essa é a solução do nosso problema. Regra de simples inversamente proporcional. Darla demora 70 minutos para ir de carro de Rio Claro, que é estado de São Paulo, a Campinas, também estado de São Paulo, com medida de velocidade média de 90 km por hora. Essa aqui é a velocidade do carro, 90 km por hora. Quantos minutos ela gastaria para percorrer esse trajeto com medida de velocidade média de 100 km por hora? Perceba, ela fez esse trajeto em 90 km por hora. Gastou 70 minutos. Agora ela está indo mais rápido, está com uma velocidade maior o carro que ela está. Aumentou para 100. Vamos construir a tabela. A primeira coluna é a grandeza velocidade média e a segunda grandeza é o tempo, contabilizado com a unidade de tempo aqui em minutos. Então perceba que 90 km ela chegou no seu destino em 70 minutos. Aí se eu aumentar a velocidade para 100, o que é que vai acontecer com o tempo? Mas antes disso, coloco uma seta sempre apontando para o X, dessa forma. Agora a gente faz a análise. Perceba que a velocidade aumentou, de 90 aumentou para 100. Ela está indo mais rápido com o carro. Perceba que essas questões são bastante intuitivas. Se eu estou dentro de um carro e eu estou indo mais rápido para o meu destino, o que é que vai acontecer com o tempo? Obviamente eu vou chegar num tempo menor. Então perceba, velocidade aumentou e o tempo diminuiu. Uma grandeza aumenta e a outra diminui. São coisas diferentes. Então a seta vai apontar para sentido contrário. Dessa forma aqui. Ah, mas se essa primeira grandeza, se ela diminuísse e a outra aumentasse? Mesma coisa, diminuiu e a outra aumentou, são coisas diferentes. Então é inversamente proporcional e as setas irão apontar para sentidos diferentes. Setas em sentidos diferentes são inversamente proporcionais. Como é inversamente proporcional, eu vou pegar a coluna aqui da grandeza tempo, poderia ser a outra, mas eu vou trabalhar com essa daqui que tem um X. Nós vamos inverter a ordem. Eu só consigo resolver regra de 3 simples ou a composta, que é a nossa próxima, se ele for diretamente proporcional. Quem não é, você vai obrigar a se tornar. Ou seja, repara que na coluna tempo começa primeiro pelo 70, depois é o X. Então a gente vai inverter. Vai vir primeiro o X, depois o 70, desse jeito aqui. Aqui já está invertida a ordem. Novamente, minha referência é a partir do X. Quem é que está na horizontal, quem é que está na vertical. Na horizontal está o 90 e na vertical está o 70. Nós vamos isolar o X, colocar o sinal de igual e escrever a barra da fração. Número que está na horizontal com o número que está na vertical, eles vão ficar multiplicando no numerador. E o número que foi excluído do processo, ficou fora do processo, ele fica embaixo, dividindo como denominador. Repara que o número aqui embaixo é 100, ele tem 2 zeros. 90 tem um zero e 70 tem outro zero. É como se você dividisse por 10 duas vezes. Basta cortar os zeros. Quando você divide 100 por 10, dá 10. Então corta o primeiro zero aqui, que vai dar 9. E o outro zero foi cortado com esse outro zero aqui, sobrou só o 7. Quem foi que sobrou? 9 vezes 7. Você faz a multiplicação, dá 63 minutos. Regra de 3 compostos, o nosso último exemplo. Com 600 kg de ração, é possível alimentar 20 cavalos durante 30 dias. Com 800 kg de ração, é possível alimentar 25 cavalos durante quantos dias? Perceba que eu tenho agora 3 grandezas. Poderiam ser mais, 4, 5, 6, 7, dependendo da criatividade do autor. Primeira grandeza é ração. A segunda grandeza é o número de cavalos e a terceira grandeza é o tempo.
Construo a tabela. A primeira linha são as primeiras informações. De ração eu tenho 600. Tenho 20 cavalos para 30 dias. É a primeira linha. A segunda linha eu tenho 800 de ração, 25 cavalos e eu não sei para quanto tempo vai durar essa ração. Se a pergunta está no tempo, então o X vai ficar aqui na grandeza tempo, que está medido em dias. Novamente padrão, colocar a flecha apontando para o X. Pronto, já fiz isso. Agora eu vou olhar a grandeza ração, eu olho uma de cada vez. E na grandeza cavalo, você considera constante. Tu ignora esses valores, 20 e 25. Trabalha só mesmo com a grandeza ração e a grandeza dias. É como se não houvesse essa grandeza aqui. Perceba, se eu tinha 600 kg de ração, aumentei para 800 kg, o que é que você acha que vai acontecer com o tempo de consumo dessa ração? Vai aumentar ou vai diminuir? Se eu tenho mais ração e a minha quantidade de cavalo é fixa, é constante, não mudou, o que é que vai acontecer? Aumentou a quantidade de ração, vai aumentar a quantidade de dias. Perceba, aumentou a ração, aumentou o tempo para ser consumida. Então a seta aponta para o mesmo sentido da grandeza tempo. Agora mudou o raciocínio. A ração você vai considerar uma quantidade fixa, não importa a quantidade, é um valor que não vai mudar. Agora vamos olhar para a grandeza cavalos. Eu tinha 20 cavalos, uma quantidade de ração. Aumentei para 25 cavalos comendo a mesma ração. O que é que tu acha? Vai aumentar ou vai diminuir o tempo? Obviamente, mais animais comendo, a ração vai durar menos tempo. Então vai diminuir. Então perceba que aumentou a quantidade de cavalo, diminuiu o tempo. Aumentou uma, diminuiu a outra. Coisas diferentes. Então as setas têm sentidos diferentes. Então a gente percebe que a única grandeza que é diferente, que é diferente aqui das três, é a grandeza cavalo. Então você vai inverter a ordem aqui. 20 que vem primeiro vai ficar aqui para o final e o 25 vai subir. Vai ficar dessa forma bem aqui, olha. O 20 que estava em cima foi para baixo e o 25 subiu. Olha onde está o X, aí você vai olhar. Quem são, a partir do X, quais são os números que estão na horizontal e qual é o número que está na vertical? Na horizontal nós temos o 800 e o 20. Na vertical eu tenho 30. Quem foi que ficou de fora? 600 e o 25. Olha o que aconteceu. Quem está na horizontal? O 800 e o 20. E na vertical aqui, a partir do X, o 30. Quem ficou de fora foi o 600 e o 25. Então eles ficam aqui embaixo multiplicando. Vamos devagar. 800 e 600 dá para cortar todos os zeros. 2 zeros em cima, 2 zeros embaixo. Então 800 e 600 virou 8 e o 6. Vou simplificar 20 e 25. Eles têm um divisor em comum, que é o 5. 20 dividido por 5 dá 4. E 25 dividido por 5 dá 5. Então eu cortei o 20, cortei o 25, coloquei só os resultados da divisão, que é o que me interessa. Se você olhar o 30 e o 5, dá para dividir 30 por 5. 30 dividido por 5 dá 6. Então eu cortei o 30 e cortei o 5. Então 5 dividido por 5 deu 1 e 30 dividido por 5 deu 6. Então, todos os números que estão riscados já não nos interessa mais. Quem foi que sobrou? Sobrou o 8 do 800, o 20 virou 4, o 30 virou 6, 600 virou 6 e o 25 virou 1. Faz a multiplicação em cima e a multiplicação embaixo. 8 vezes 4 vezes 6, 192. 6 vezes 1 dá 6. Agora faz a divisão. Deu 32 dias. Gente, acabou o assunto. É só isso aqui. É muito fácil se você prestou atenção e assistiu o vídeo até o final. Agora, por favor, faça a atividade na descrição do vídeo. Até a nossa próxima aula.